Aí galera, bom dia, boa tarde. É o Bonato, vou gravar essa aula 3 para vocês, porque agora a coisa já começa a apertar um pouco mais, a gente já vai entrar em coisas mais complicadas e eu preciso explicar para vocês de uma maneira mais profunda, vamos falar assim, né, nesse período aí da Covid-19. Primeiro, abração para vocês. Se você está fazendo a sua parte, ficando em casa, você está de parabéns. É isso aí. Vamos tomar cuidado, principalmente com as pessoas mais idosas dentro de casa, né? Com as pessoas que precisam de uma atenção um pouco maior, porque é bem por aí, cara. É bem por aí. Isso aí vai passar, daqui a pouquinho a gente já está dentro lá da sala de novo, está dentro da escola. Né? Eu sei que deve estar sendo bem complicado, você já deve estar lambendo as paredes dentro de casa de não ter mais o que fazer, né? Papai e mamãe também devem estar muito felizes, né? Vocês aí cheios de energia dentro de casa, destruindo as coisas. Mas é isso aí, né? Passa. Fazer o quê? Eu tenho um filho pequeno, o moleque já tá possuído pelo ritmo ragatanga aqui dentro de casa. Mas vamos que vamos, para não ser muito demorado. A aula 3 hoje, então, conforme você viu aí, vai ser de encontro de móveis, beleza? Aí já tem uns caras, pô, professor, então nós vamos estudar aquele momento em que o sofá vai encontrar a estante, né? Badum. É exatamente isso, sem comentários. Né? Porque a gente pega já um fulano desse da nota baixa e reclama, ô, professor, o senhor pega no meu pé. Então, ó, o que seria encontro de móveis? Vamos lá. Encontro de móveis é uma coisa bem simples de você entender. Principalmente, nessas duas primeiras aulas que vocês viram, a gente tava se preocupando justamente em entender os conceitos do movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele movimento que você faz para pegar o uniforme da sua roupa, né? Parabéns. Claro que não, mané. Movimento uniforme é o tipo de movimento que você tem sempre os corpos com velocidade constante. Então a gente já falou isso em sala de aula antes da gente sair. Aqui não tem mais por que fazer velocidade média. Por quê? Porque o cara sempre está andando a mesma velocidade. Né? É um movimento uniforme, a velocidade é sempre a mesma. O que vocês viram agora nesse período aí do Covid? Quais foram essas últimas aulas que vocês fizeram? Basicamente duas coisas importantes. Primeiro, né? Também a gente já tinha visto em sala, mas como a gente estava em processo de treinar para alguns, eu fiz questão de reforçar qual é a equação que traduz o movimento uniforme, conhecido como equação horária. Molecada, sempre lembra que na física, quando a gente faz uma equação, não é só para encher o saco de vocês. Também é para encher o saco de vocês, mas não é só para isso. Justamente as equações, elas são feitas para a gente ter uma característica importante, que seria a ideia de previsão. Então a gente brincou na sala de aula, a equação ela prevê o que o cara vai fazer. Então ela consegue prever onde você estará depois de um certo tempo, quanto tempo você gastou para chegar em determinado local. Então essa ideia é muito importante na física. E a previsão que a gente viu, como conhecida já de alguns, é a famosa equação do sorvete. Maravilhoso, né? Pra quem mora aí no Primavera, perto do Monte Alegre, vai lembrar do fulano do sorvete, né? Insuportável aquele cara que passava de Kombi gritando no sábado à tarde. É o sorvete, sorvete. Nossa, pelo amor de Deus, vontade de jogar uma granada nele. Mas enfim, lembrando que também é importante você ver o que cada uma dessas grandezas significa. Então, claro que muito simples, o T é tempo, o V é velocidade, mas esses dois caras são diferentes. S0 é onde você começa o seu movimento uniforme e SF representa onde você está, onde você estará, onde você esteve. Então isso aqui te dá uma ideia de futuro, aonde você estará quando passar 3 segundos de movimento. Tá, isso aqui a gente já tinha visto em sala, mas é bom relembrar. Qual é a outra parte importante que a gente viu nesses vídeos agora e que vai fazer toda a diferença? Essa caneta aqui tá uma bosta, deixa ela de lado, vamos usar outra. A outra parte importante que vocês viram aí foi a questão do gráfico. Né? Gráfico.
O gráfico é muito legal porque ele vai te permitir construir a fórmula do sorvete, a equação horária, para você obter os valores principalmente do S0 e do V. Então, primeira característica, como que é um gráfico do movimento uniforme, né? Primeira coisa a você atentar. Por enquanto, nós estamos fazendo o gráfico de espaço por tempo. Daqui a pouquinho a coisa complica, hein? Vocês vão começar a chorar. Vai ter velocidade por tempo, aceleração por tempo, mas por enquanto é espaço em função do tempo, que seriam o quê? Essas duas coisinhas aqui, ó. Esse maluco em função deste maluco, tá bom? Então você quer representar onde o cara estará em função do tempo que ele andou. Para o movimento uniforme, esse gráfico sempre vai ser uma reta. Sempre. Por quê? Porque é uma função de primeiro grau, tá? Aqui, quando não tem nenhum expoente, é a mesma coisa que T1, whatever. Isso aí vocês vão ver melhor com o Orlando depois. Mas funções de primeiro grau sempre são uma reta. E aí? O que eu tenho que me preocupar com esse gráfico aqui? Duas coisas. Primeiro, o ponto inicial do gráfico representa o S0, que é esse cara que vai primeiro aqui na equação. Então, toda vez que você vê um gráfico, este ponto, estando ele acima ou abaixo, vai ser o primeiro valorzinho que você vai colocar nessa forma. Joia? Tudo GG? Joinha, joinha. Agora, para calcular a velocidade, você precisa de dois pontos. Não vai me pegar um cara e dividir pelo outro que você vai fazer merda. A gente já falou isso em sala. Você precisa escolher dois pontos quaisquer aqui. Então, sei lá, vou escolher esse maluco aqui e esse maluco aqui. Aí você vai ler o valor desse cara no S, ler o valor desse cara aqui, o que vai te permitir ter o famoso ΔS. A mesma coisa aqui, lê o valor do tempo aqui, lê o valor do tempo aqui, o que vai te permitir ter o ΔT. Uma vez que você tiver isso em vermelho, ΔS e o ΔT, você vai vir dividir os dois caras e ter o valor da velocidade. Para quê? Para ser feliz? Também, né? Mas esse valor da velocidade você vai colocar aqui. E aí vai ficar tudo aí com cara de jurupi, maravilhoso, porque você vai ter montada a equação horária. Porque você já vai ter obtido o valor do S0 e o valor da velocidade que está aqui. Maravilhoso, você deixou o cara pronto. Então, não se esqueça. Isso aqui não é coisa da aula nova, não. Isso aqui é coisa que a gente está vendo aí já nas 2 semanas que se passaram e a gente já viu em sala. Então, são 2 pontos importantíssimos para você representar um movimento uniforme de um corpo, que sempre anda em uma velocidade constante. Monta a equação do sorvete. Se você vê um gráfico, é daqui que você tira as informações para você montar essa equação. Agora, o que é bonito a gente fazer, além do Bonato? Claro que é um ser perfeito. É bonito a gente também entender quando a gente não tem só um cara se mexendo. Quando a gente tem 2 ou mais corpos, ou 2 ou mais móveis. Por exemplo, aí lá vai desenhar o carrinho clássico de novo. Eu preciso fazer um curso de desenho, impressionante. Você tem um carro em direção ao outro, cara. Então você tem um carro A de amor, o carro B de bosta, e eles estão vindo um encontro ao outro. E essa vai ser a magia da nossa aula hoje. Por isso, mano, que tá escrito aqui. A gente vai aprender a lidar com essa situação. Então, o que eu faço quando eu tenho 2 ou mais móveis que eles estão vindo um em direção ao outro? Ou não necessariamente um em direção ao outro. Pode estar naquele estilo de perseguição, né? O cara da frente indo mais devagar e o cara de trás indo mais rápido e você vai ultrapassar o outro. Então esse tipo de exercício não é bem uma matéria nova, é um encaixe, né? Um tipo de exercício, um detalhe do movimento uniforme, né? Então um estilo de questão que a gente pode pedir. Como a gente vai lidar com os famosos encontros de móveis? Então vamos lá. Primeiro, você tem que reconhecer que o problema é de encontro de móveis. Igual eu anotei ali na outra folha, uma das coisas principais que vai te trilhar ao que o problema envolve o encontro de móveis é quando você tem 2 ou mais corpos se movendo. Então isso aqui já é uma dica. Nem sempre, mas na maioria das vezes
você está vendo dois corpinhos, um indo em direção ao outro, ou um perseguindo ao outro, já fica esperto que o cara vai tentar te mandar uma questãozinha de encontro de imóveis. Segundo, quando você perceber que o exercício é encontro de imóveis, a outra coisa que você vai fazer é escrever a função horária. Qual é a função horária? Sorvete. Para cada móvel. Tá bom, maluco? Então você vai montar a fórmula do sorvete para cada móvel que você tem na questão. Então você tem, por exemplo, 2, você vai montar 2 fórmulas. Você tem 3, sei lá, você vai montar 3 fórmulas. Você tem 4, você vai montar 500 fórmulas, quanto você quiser. Tá bom? Mas geralmente vão ser encontros de 2 móveis. Problemas com 3 ou mais, a coisa já fica um pouquinho mais complicada. Então, vamos escrever a função horária para cada móvel que está se mexendo. E aí depois você vem com a ideia principal. Aí que eu sinto falta de vocês na sala de aula, né? Vocês, sei lá, vocês precisam estar junto de mim. Eu estou explicando aqui, ninguém está assistindo a minha aula. Pera aí, eu já sei o que eu vou fazer. Me dá uns 2 minutinhos. Pronto. Estamos aqui com um estudante padrão, o Minion, que vai responder claramente as minhas perguntas. Precisamos dar um nome para esse Minion. Que nome que a gente vai dar para esse Minion? Não vou fazer enquete, vou escolher essa merda agora. Esse Minion será o coronavírus. Maravilha. Então tá aqui. Então ele vai assistir minha aula, e aí eu, como todo bom aluno, ele não fica quieto, né? Impressionante. Ele vai assistir a minha aula e vai responder minhas perguntas. Então, coroninha. Quando 2 móveis estão vindo um em direção ao outro, né? Então você tem aí um carro vindo em direção a outro carro, ou um carro tentando ultrapassar um caminhão. No momento em que eles se encontram, ou no momento em que um vai bater no outro, ou ultrapassar o outro, é um momento muito especial para a física. Porque se você for analisar... Desculpa, eu vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Se você for analisar o que está acontecendo, vai ser assim, ó. Tem um carrinho saindo daqui, outro carrinho saindo daqui. Tá entendendo, Corona? Beleza, então vamos lá. Tá entendendo, certo? Então, o carro A vai para a direita, o carro B vem para a esquerda, e eles continuam sua trajetória até que eles, se encontram. Ok? Então, vai ter um carrinho batendo no outro aqui, que é o momento que eles estão justamente se encontrando. Jóia, maravilhoso. Tá, o que acontece fisicamente neste momento? Além, claro, de um bater no outro, estragar, dar prejuízo, mas fisicamente, quando a gente pensa nas grandezas que a gente conhece para o movimento uniforme, tipo espaço, tempo, velocidade, o que tem de interessante neste ponto? Este ponto é um ponto muito interessante, porque no momento em que eles encontram, você concorda que o carro o carro A, está exatamente na mesma posição que o carro B? Não é verdade? Não parece uma coisa tão trouxa? Parece. Mas isso é a alma do problema. Se você parar para pensar, é isso que é a física do processo. Você está tentando construir alguma relação lógica entre as grandezas que você conhece. Por exemplo, na hora que eles se encontram, ele tem a mesma velocidade? Claro que não, não necessariamente. Pode estar vindo um mais rápido que o outro. Então não posso concluir nada em relação à velocidade desses caras no momento de encontro. No momento que eles se encontram, eles andaram necessariamente o mesmo tempo? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que esse carro tenha começado a se mexer mais cedo do que esse. Então você não pode concluir nada de interessante. Mas essa grandeza aqui é show de bola. É ela que vai te trazer o pulo do gato, né? O jump of the cat. Ela é que é a solução da questão. Porque não importa a velocidade dos caras, não importa quanto tempo eles andaram, mas no momento em que eles se encontram, eles estão na mesma posição.
Não dá para se bater com um cara estando na frente do outro. Não dá para você ultrapassar um caminhão 2 metros atrás dele. Então, esta é a alma da questão. Então, por isso que esse é um tipo de problema mais bonitinho. Porque envolve uma característica. Toda vez que a gente tem um encontro de móveis, além de você perceber que você tem 2 ou mais corpos se mexendo e escrever a função horária do móvel, você vai proceder com a solução para descobrir quando que esses caras vão se encontrar, igualando os espaços em que eles se encontram. Então essa é que é a jogada. Você vai montar uma fórmula para o A, sei lá, S0 do A mais velocidade do A vezes tempo. Você vai montar uma fórmula para o B, S0 do B mais velocidade do B vezes tempo, e você começa igualando esses caras. Você fala, então o S0 do A mais velocidade do A vezes tempo tem que ser igual ao S0 do B mais velocidade do B vezes tempo. Perfeito? É assim que você procede. Aí você descobre o que você quiser, que é a cor do céu, sei lá, qual era a velocidade do A para ele bater no outro, essa é uma pergunta muito comum, ó. Quanto tempo eles demoraram para se encontrar, aonde deveria estar o B para eles baterem em 5 segundos. Você deita e rola, né? Você faz o que você quiser dentro dessa jogada aqui dentro, tá? Então, essa imagem aqui é muito importante. E aí, é claro, como toda boa aula de física, nada funciona bem se a gente não tiver um exemplo para ser resolvido. Tá entendendo, Miriam? Tá entendendo, Corona? Tá entendendo, certo? Chato pra caramba. Esse aluno também, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Para você entender mais ou menos de uma forma simples como proceder com a solução do encontro de móveis, nós vamos fazer um enunciado bem complexo aqui, né? Cheio de detalhes, interpretações via Enem, que é simplesmente determine. Muito bom. Determine. O famoso prenda a namorada do Mickey, né? Determine. E aí no item A, eu vou te pedir o tempo para os móveis se encontrarem. Tá bom? Então, ó, vou desenhar 2 carinhas ali, espera aí, mas já vou botar o desenho para vocês. Fica com pressa aí, Miriam, né? Pelo amor de Deus. Reclamando, né? Pelo amor de Deus, sem comentar. Tá vendo? Já fica nervoso também. E o B, o ponto onde eles se encontram. Joia? Show de bola. E aí, nós vamos supor aqui, então, né, uma reta onde eu vou botar um maluco vindo em direção ao outro. Esse é um caso mais complexo que a gente vai ter que cuidar alguns detalhes aqui dentro. Então tá lá, o A de amor, B de bosta. E aí eu vou inventar uns dados bonitinhos para a gente fazer essa questão de maneira maravilhosa. Esse corpo A, eu vou supor que ele vai começar do ponto 50 metros, tá bom? Não vou colocar esse 0 aqui, porque teoricamente é você que tem que descobrir qual é o S0 do A, mas vai ser na cara que é 50, tá bom? Também esse maluco aqui eu vou botar num ponto bonitinho, 650 metros, para bater o valor da conta e dar legal. Eu falarei que o A vai para frente, atenção, frente. Esse é um ponto importante, porque a velocidade é um vetor, então você tem que atribuir sinal para ela, senão dá tudo errado. Então ele está indo para as direitas, né? Não é a direita, lembra que a gente está no interior de São Paulo. Ele está indo às direitas com velocidade de 20 metros por segundo. Já, olha lá a diferença, o móvel B, ele vai para trás, então é negativo a velocidade dele, olha que escândalo aqui, tá vendo? Esquecer isso, você vai ver. Então ele vai para trás a velocidade de 10 metros por segundo. Tá bom? Então tá lá. Os caras, um xingou o outro, falou assim, vou catar você na porrada, e eles estão indo um em direção ao outro para ver quando que vai rolar o encontro. Show de bola? Então tá bom. Eu vou usar esse espacinho aqui para a gente começar, uma das partes mais importantes que tem, que é justamente treinar primeiro esses 2 detalhes. Perceber que o problema é um problema de encontro de imóveis? Claro, né? Bem na cara, né? Mais fácil do que, sei lá, mano, mais fácil do que ser careca e lavar o cabelo. Então, é um problema com 2 corpos, e aí, claro, o cara já vai perguntando qual o tempo de encontro, onde eles vão se encontrar.
Primeiro passo, vou escrever a fórmula horária, né, a função horária, para cada um dos dois móveis na jogada. Então, vamos lá, vamos começar com A de amor. Então, o espaço do A é o S0 do A mais a velocidade do A vezes tempo. E aí, né, muito simplinho, porque não tem gráfico, você vê pela figura, os dados estão aqui, né, estão vagos na nossa cara, que o A começou o movimento dos 50 metros, então você vai jogar um 50 aqui, e a velocidade que o A está andando é 20 metros por segundo. Lembre-se que o T é T. O T é você que vai encontrar na jogada, tá bom? Não pode colocar nada. Você não vai resolver a fórmula. Você vai montar a fórmula, tá bom? Então, não vai continuar aqui querendo falar que isso aqui dá 70 T, que você vai fazer merda. Então, você montou a fórmula do sorvete para o corpo A. Mesma coisa você vai fazer para o B de bonito. Então, o S do B é igual ao S0 do B mais o V do B vezes o tempo. Então, o S do B vai dar S0 do B, simplinho, 650, tá ali. Só que agora o B vem para trás, né? Então, como ele vem para trás, menos 10T. Show? Você tá vendo que eu nem botei se eu tô resolvendo o item A ou o item B. Eu tô cumprindo a minha primeira tarefa, que é escrever a função horária para cada móvel. Aí depois eu vou ver o que eu vou fazer. Então eu tenho prontinho isso daqui. Já tenho as fórmulas desses dois malucos prontinhos na jogada. Tá? E agora? O que eu vou fazer? Agora eu vou resolver o exercício. Então, peraí, vamos tentar colocar essa bagaça aqui, que as fórmulas têm que ficar disponíveis para você ver. Peraí, deixa eu ver se você tá vendo aqui. Tá vendo? Tá show de bola. Então, as equações estão prontas aqui. E agora atenção, concentra. Porque a gente vai achar o tempo em que os móveis vão se encontrar, né? Então, tempo para os móveis se encontrar. Então, nesse primeiro item A, já que você tem que achar o tempo em que eles vão se encontrar, você usa o princípio principal. Oh, ficou bonito isso, hein? Princípio principal, puta que merda. Você usa o modelo principal, a ideia principal do encontro de móveis, que é quando eles se encontram, eles estão na mesma posição. Jump of the cat da jogada. Tá bom? Então, quando eles se encontram, tá ali um carinha ocupando a mesma posição do outro. Então, nunca se esqueça. Parece besteira, isso é coisa que a gente fala na sala, né? Parece quinta série, mas não é. Tá? É legal a gente vir sempre escrever qual é a ideia principal, da onde a gente vai começar. Né? Senão a gente fica jogando coisa na fórmula e vira aquele aluno que joga na fórmula mocorongo. Coitado do Corona, tava aqui paradinho, vamos botar ele aqui assistindo ali. Então, a gente tem que, né, mostrar a ideia principal. Ó, professor, nós vamos começar por aqui. Aí você organiza-se mentalmente para destruir essa bagaça. Legal. Então, o espaço do A, você vai substituir por essa equação que você acabou de montar, que é 50 mais 20T. E o espaço do B, você vai substituir por essa outra equação do B que você acabou de montar, 650 menos 10T. Tá, aí de novo. Para não virar um aluno joga na fórmula, dá uma olhada para essa fórmula aqui. Perceba um detalhe importante sobre ela. Qual é a única letra que tem nesta linha aqui? É o tempo. Que é justamente aquilo que você quer encontrar. E assim você acaba justamente lidando com esse tipo de problema. Você monta uma equação em que permite você resolver e encontrar o tempo em que os dois móveis irão ocupar o mesmo espaço. Tá aí, velho. Show de bola. Não adianta. Quer coisa mais fácil que isso? Só ganhar do Corinthians ultimamente, né? Mas enfim, e aí? Como é que você resolve essa jogada? Você passa esse menos 10 para lá, porque você não pode se esquecer da sexta série, letras para um lado, números para o outro. Então a gente vai fazer essa brincadeira. O 20T já estava aqui, ele continua aqui. O menos 10 vem como mais 10T do outro lado. O 650 estava lá, continua lá. E esse cara, que não se esqueça, ele estava positivo, né? Quando não tem sinal na frente dele é positivo. Ele estava positivo, vem negativo para o lado de lá. Agora você pode resolver, porque você não tem aluno, professor, aqui ficou 640T, aqui ficou 70T. Vai fazer merda, porque você não pode somar número com letra. Então por isso que a gente brinca de letras para um lado,
números para o outro. Aqui tem só as letras, aí você pode efetuar a operação. Essa bagaça vai dar 30t. Aqui também tem só os números, 600. Aí mata pau, né? Aí ficou 600 dividido por 30, corta. 60 dividido por 3, esses caras vão se encontrar em 20 segundos de movimento. Tá aí, ó. Feito. Show de bola. Que maravilha. Tá bom? Então, não é muito complicado, tá? É só você seguir as regras, tomar cuidado. Vamos voltar à folha principal, de ler os pontos direitinho, os dados, montar as equações. Uma vez que você monta as equações, show de bola, né? Para achar o tempo em que eles estão se encontrando, iguala as duas fórmulas, deita na matemática e resolve o tempo que ele acabou de se encontrar. Só que o exercício não acabou, olha lá. O cara ainda te perguntou no item B qual é... O cara, né? Eu. O cara, quem é o cara? Eu. Eu ainda te perguntei no item B qual é o ponto onde eles se encontram. O ponto. Lembre-se que eu sempre falo isso em sala de aula, né? Se você não sabe o que o cara está perguntando, você não sabe por onde começar. Então, que letra que ele está te perguntando quando ele te questiona o ponto? O ponto é o SF, né? Aonde eu estou quando eu bati com outro carro. Né? Então, a colisão ocorreu, sei lá, no 300 metros, no 400 metros. Isso é que significa o ponto. É você achar a posição aonde o maluco está. Esse é mais fácil do que o outro, tá bom? Porque uma vez que você tem o tempo... de novo. Uma vez que você tem o tempo, se você não tiver o tempo de encontro, você não consegue resolver aonde ele se encontra. Mas uma vez que você tem o tempo de encontro, o que você fará? Ó, guarda bem, o tempo de encontro é 20 segundos. Você vai pegar qualquer uma dessas duas equações, nós vamos até fazer para os dois. Porque sempre vai ter aluno que depois vai mandar um e-mail perguntando: se eu fizer para o B, dá a mesma coisa. Então você vai pegar qualquer uma dessas duas equações e substituir o tempo de encontro. Então olha lá, lembre-se que o cara demorava 20 segundos para se encontrar. Então o tempo de encontro, 20 segundos. Ó. O resto está igualzinho na equação de cima. Aqui também, 650 menos 10 vezes 20, tudo bem? Aqui, ó, beleza, o tempo de encontro, 20 segundos. E aí resolve, porque você vai encontrar a posição em que eles estarão no momento de encontro. Então, 20 vezes 20 dá 400, então aqui vai ficar 50 mais 400, então logo aqui do espaço A, você já resolveu a questão, já acabou aqui, você já descobriu que eles estão se encontrando na posição 450 metros. Ah, professor, eu queria fazer pelo B. Qual a diferença? Nenhuma, John. Então você vai ficar 650 menos 10 vezes 20, 200. E 650 menos 200, 450. Né? Aí você faz aquela cara de fezes. Né? Professor, mas deu o mesmo. Claro que deu o mesmo, meu filho. Você acabou de resolver o exercício usando esse princípio, é para dar o mesmo. Se não der o mesmo, você fez errado. Então, justamente esta é a ideia. Este valor de 20 segundos é o único que satisfaz as duas equações e que se chega ao mesmo valor ao mesmo tempo. Porque aqui eles estão se encontrando. Se você botar 10 e 10, eles não vão estar no mesmo local, eles vão estar em pontos diferentes. Olha aqui, ó, o corona caiu. Tadinho, corona. Se você colocar 15 e 15 vai dar outro tempo, mas o 20 é o tempo de encontro, porque é nesse momento em que os dois estão justamente se colidindo. Aí já vem aquelas perguntinhas. Senhor, tem que fazer os dois? Não. Qualquer um desses já dá a resposta. Pode ser só o A ou pode ser só o B. Mas, senhor, se eu fizer os dois, eu ganho alguma coisa? Ganho um abraço, tá bom? Porque significa em nada você fazer os dois. Qualquer um desses dois já demonstra o local de encontro. Show de bola? Acabou por hoje, tá bom? Já deu, já cansei. Então vocês vão ter, não se esqueça dos avisos, vocês vão ter aí na sexta-feira, dia 3. É sexta-feira, dia 3? Pera aí, deixa eu confirmar, senão eu vou falar merda. É isso mesmo, sexta-feira, dia 3 dessa próxima semana, um exercício no Socrative, já para vocês registrarem essa atividade. Toma cuidado, presta atenção. Se você responder errado, você sabe que você não pode voltar e fazer de novo.
Então pega um momento legal, caderninho do seu lado para você resolver aí as questõezinhas. Vocês vão ter o dia inteiro na sexta-feira para resolver essas atividades que envolvem montar a equação do sorvete, lidar com gráfico e resolver problemas de encontro de imóveis. Braço! Valeu, Corona! Até a próxima!